Olá, alunos! Hoje vamos trabalhar hormônios vegetais com foco na giberelina. Eu sou da Residência Pedagógica Biologia da Universidade Federal de Uberlândia. A residente Maria Eduarda Barbieri vai entrar em hormônios vegetais, mas vamos dar uma revisão. Podendo ser chamados de fito-hormônios, classificados em 5 grupos: a auxina, a giberelina, a citocinina, o ácido abscísico e etileno. São substâncias orgânicas atuantes nos diferentes órgãos das plantas, na raiz, caule, folhas, flores e frutos, responsável pelo crescimento e desenvolvimento do vegetal, sendo observável à medida que sucede as estações sazonais do ano, primavera, verão, outono e inverno. Então, hoje o foco da aula são as giberelinas. Esse hormônio foi descoberto no ano de 1926 por um cientista japonês. Esse pesquisador japonês, o Kurosawa, com a preocupação com as plantas de arroz que cresciam de maneira exagerada e por conta delas crescerem muito, elas tombavam por causa do vento. Então ele descobriu que isso era causado por um fungo. O seu gênero é o Gibberella. Então ele descobriu, isolou essa substância química do fungo que causava essa anormalidade, batizou então de ácido giberélico, que causava esses danos ao arroz e atrapalhava no rendimento da lavoura. Esse fito-hormônio é sintetizado nos meristemas apical do caule, folhas jovens e também em sementes e frutos em fase de desenvolvimento. Em sementes maduras, o nível de giberelina cai consideravelmente. A giberelina é um dos hormônios que atua no crescimento vegetal. Vamos trabalhar um pouco das suas funções. Em crescimento, temos os entrinós. Então, ela atua no crescimento do caule na região dos entrinós, entre um nó e outro, e temos um alongamento celular. Temos as sementes, que logo já vamos trabalhar elas, e os frutos. Os frutos partenocápios são frutos que se desenvolvem até mesmo sem o processo de polinização. Então, a estrutura reprodutiva feminina, mesmo sem a polinização, elas podem se desenvolver o fruto se trabalhar alguns hormônios, e a giberelina é uma delas usadas. O exemplo disso são as uvas Thompson, que logo na frente nós vamos falar sobre elas. Temos a floração, que cada região de inserção de folhas temos as gemas, que podem ser diferenciar em brotos, ou em flores, que mais tarde podem virar frutos. E a giberelina induz esse processo de diferenciação da gema para as flores. E o mais importante, a giberelina está envolvida no processo de germinação da semente. Olha essa estrutura da semente que eu coloquei. A semente tem um revestimento externo chamado de tegumento, e dentro da semente temos o embrião, um nenenzinho. Esse embrião, dentro do tegumento, não consegue fazer fotossíntese. Então, como ele consegue se desenvolver e de onde ele tira os nutrientes para se desenvolver? Então, esse embrião tira do endosperma. Que é um tecido nutritivo que basicamente é formado de amido. Então, para o processo de germinação e o desenvolvimento do embrião, que tira esse nutriente da reserva de amido presente no endosperma, lembrando que o amido é uma cadeia gigantesca de glicose. A giberelina estimula a quebra desse amido, porque ela induz a atividade de enzimas chamadas de amilases, que são enzimas que quebram o amido. Então, essas amilases começam a funcionar por causa da giberelina, que vai formar glicose e assim vai servir de nutrientes para o embrião se desenvolver e germinar. Então, a giberelina, ela induz a atividade das amilases, dessa enzima, que elas quebram o amido formando a glicose. Várias sementes vão precisar do processo de quebra de dormência para entrar nesse processo e assim conseguir germinar. Então, essas são as funções da giberelina, Trabalhamos semente e germinação juntos. E a giberelina, aqui eu trouxe o tomate, que você observando não tem as sementes, o fruto partenocápio, e aqui do lado aonde fica os entrinós das plantas.
Na produção, já temos uma ideia, né, que são nas sementes, falado anteriormente, nos frutos e caules jovens. No transporte, é o xilema e o floema, que indica que se difunde de maneira fácil dentro da planta. E lembrando que a giberelina atua junto com a auxina, que vamos trabalhar numa próxima aula. Então, comercialmente, ela pode ser usada nas produções de fruta, sendo o exemplo mais notável o caso das uvas Thompson, que eu falei que ia citar no final, em que a giberelina atua induzindo o crescimento da uva e causando maior espaçamento nos cachos, deixando-os mais soltos. A giberelina também é usada para aumentar a produção de cana-de-açúcar, uma vez que ela alonga o entrinós das plantas. Então é isso, muito obrigada. Sou Residente Maria Eduarda Tavares. Não se esqueçam de se cuidar.